Glória ao nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu saúdo a todos com a gloriosa e doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja está linda, cada vez que nós temos o privilégio de estar aqui com os irmãos, eu vejo muitas pessoas novas, pessoas diferentes, né? E eu fico feliz de ter essa oportunidade. Eu gostaria de convidar todos vocês que abrissem as vossas Bíblias comigo em Êxodo. No livro do Êxodo, a saída, capítulo 12 e o versículo 15. Enquanto você encontra, eu quero agradecer a Deus e também a pessoa do meu pastor Joel, pela confiança e a oportunidade, em nome de Jesus, e a toda a igreja que está aqui juntos, para aprendermos a palavra de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Êxodo capítulo 12 e o versículo 15. Estamos juntos? Amém? Amém. Glória a Deus. 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Bem-vindo a junho. Glória ao nome do Senhor Jesus. Você, como eu, deve saber que os nossos pais, eles sabem o caminho para os nossos corações e eles sabem exatamente como fazer com que nós façamos aquilo que eles pedem. Não sei como, parece até que eles são mais velhos, né? Esse começo do ano, o meu patrão já tinha prometido muito trabalho. E tanto no fim do ano quanto no começo do ano, nós acabamos não pegando nenhum dia de descanso. E eu estava esperando que nós fôssemos começar com muita força esse ano. No entanto, que eu comecei a trabalhar no dia 29 para o dia 2 de janeiro já. Então, o desejo do meu coração era que eu ficasse por 12 dias, bem quietinho ali naquele banco, só comendo e recebendo tudo aquilo que os pastores, os irmãos iriam nos entregar em nome de Jesus. Mas no dia que o nosso pastor nos ligou, eu pensei em falar isso para ele, mas o momento que ele disse, e é o mês 6, junho, o Espírito Santo de Deus falou para mim, você lembra o tumor que eu tirei de você em junho, 1 ano e meio atrás? Junho. O senhor é homem de oração, viu, pastor? Se fosse o 7, eu não garantia. Deus é bom e Deus nos deu fôlego de vida para servir ao nome dEle. Deus nos chamou com propósito. E tudo que Deus faz é com propósito. Desde a criação, a forma que Deus age, o tempo de Deus, o lugar onde Deus opera, as ordenanças de Deus, tudo tem um propósito específico. Você já leu a Bíblia em alguma vez, principalmente no Antigo Testamento? E se perguntou, mas para que tudo isso? Por que tem que ser desse jeito, tão específico assim? Por que não simplificou? Por que tem que ser dessa forma e tal? E a gente fica com barulho de trem na cabeça, né? Como a gente fala, né? Pois bem, por vezes pode até não fazer sentido, mas essas mesmas instruções são dadas pelo mesmo Deus que diz assim, desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo,
o meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que me apraz. Às vezes estamos presos no tempo e não conseguimos entender por que as coisas são do jeito que são. Mas Deus, na sua onisciência, anuncia o fim desde o começo. Olhamos para o Velho Testamento e nós estamos estudando o livro do Êxodo. Perdão, o estudo dessa noite é no livro do Êxodo, né? E olhamos e vemos promessas, e no Novo Testamento nós vemos a revelação dessas mesmas, o cumprimento das coisas que dantes estavam escondidas, mas hoje elas foram reveladas a todos nós. Jesus Cristo está no Velho Testamento, e eu acho lindo que um dos propósitos do nosso currículo de família cristã, o Gospel Project, é nos mostrar Jesus Cristo em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Jesus não é um personagem do Novo Testamento, meus irmãos. Jesus estava presente lá na criação. Jesus estava presente desde a fundação do mundo, onde a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus já havia sido sacrificado. Então, ao ver isso, nós vemos que Deus, através de profecias, revela as coisas que ainda vão acontecer. Muitas vezes Deus usa a tipologia bíblica, colocando coisas em lugares para que nós possamos assimilar com outras coisas e assim possamos entender melhor aquilo que Deus quer fazer. O interessante é que pessoas, momentos marcantes, rituais, festa como essa que nós vamos estudar nessa noite, ofertas, tudo aponta para uma só pessoa. O Filho de Deus, que viria ao mundo, pagaria o preço do nosso pecado, para fazer pelo homem, para fazer por mim, aquilo que eu jamais sozinho conseguiria resolver. Quando lemos o Velho Testamento, é como aquele sinal que fica na beirada das estradas, cheia de luzes, mas que quando ele liga, fica uma flecha piscando e apontando para algum lugar. Apontando para algum lugar. Você estuda sobre a Páscoa e adivinha para onde que a Páscoa está apontando. Você vê o Cordeiro, adivinha para onde está apontando. Frases que desde a antiguidade ecoam até o Novo Testamento. Quando José diz ao seu pai: Pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E essa frase é respondida lá no Novo Testamento por João Batista, quando ele olha para Jesus vindo ao seu batismo e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha lá a flecha, apontando para o Senhor Jesus Cristo. Temos que ter um certo cuidado com a tipologia, porque ela precisa estar dentro do contexto bíblico. E fora do contexto bíblico pode se tornar uma aberração, uma forçação de querer fazer heresias. Mas nós vemos tipologia na primeira Páscoa, quando o povo de Deus ainda no Egito, a congregação de Israel, sacrificava um cordeiro sem mácula, sem defeito, e usa o sangue dele para pôr nas ombreiras e na verga das portas nas suas casas. Veja bem que lá, sobre todo o Egito, o Senhor traz juízo, e todo primogênito morre. Mas para os israelitas, aquele sangue era por sinal, era salvação, porque permitia que o mesmo Deus que trouxe juízo ao Egito também trouxesse misericórdia a toda a nação israelita, livrando-os todos os primogênitos da morte. Deus, mais uma vez, aponta para o futuro, e a mesma lembrança que um dia
trouxe salvação seria concretizada lá no Gólgota, onde o Senhor da criação, no seu último fôlego, diz: está pago, está consumado. E naquele dia acabou a necessidade para todos aqueles sacrifícios que uma vez apontava para o Filho de Deus que iria morrer no nosso lugar. Ainda no Egito, aqui no capítulo 12, no próximo dia após a Páscoa, o dia 15º do primeiro mês do ano do calendário judeu, o povo de Deus aqui é convocado para celebrar a festa dos pães asmos. Então Moisés recebe as instruções para a Páscoa, Moisés e Arão, aqui no capítulo 12, e eles também já recebem as instruções para a festa dos pães asmos. Nós lemos que por 7 dias, ou seja, começava no dia 15º e acabaria no dia 21º. 22º? 21º. Se o senhor falar que é 22º, é 22º, senhor. É primeiro mesmo? Então tá. E ele diz: por 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, entre o primeiro e o 7º dia, será cortado de Israel. O que isso quer dizer para nós? Por que isso é importante para os nossos dias? E para onde que isso está apontando, já que tudo no Velho Testamento está sendo revelado e nos ensinado e nos ensinado no Novo Testamento? Dos versículos 15 ao versículo 20, desse 12º capítulo do Êxodo, está descrito a festa dos pães asmos, que Israel deveria continuar a observar mesmo depois da saída do Egito. Lembre-se que aqui eles ainda eram e estavam escravos de Faraó. Eu achei muito bonita a expressão, eu não sei se é do pastor Adriel, mas eu ouvi da boca dele, então lá vai o crédito. Que o Egito conheceu os 10 dedos do Senhor. Agora imagina se o Egito sendo ou a nação mais poderosa e forte, se um dedinho de Deus contra a nação mais forte do mundo todo fez o que fez. A Bíblia fala que Deus tem o coração do rei nas suas mãos. É Ele quem direciona. Provérbios fala assim. E às vezes nós ficamos temendo nações e líderes e leis e circunstâncias que estão acontecendo no nosso tempo, nos esquecendo que basta somente 10 dedinhos de Deus para aquebrantar a nação mais poderosa da face da terra. A Bíblia fala que nem ainda fermento será visto dentro das casas. Nós, todo mundo sabemos o que é fermento. Todos sabemos o que é fermento. E é muito importante entendermos o que isso significa para que nós não venhamos a voltar para casa e todo mundo começar a jogar fora o fermento que está lá guardado na cozinha. Deus estava tentando ensinar algo muito especial para o seu povo. E durante a semana da Páscoa, o fermento, que é o seor, qualquer substância semelhante à levedura, que é capaz de produzir fermentação na massa ou em qualquer líquido. Qualquer coisa fermentada tinha que ser removido dos lares, completamente para fora das casas. Veja que os judeus, eles são muito cuidadosos. Eu lembro que uma vez nós estávamos fazendo um churrasco, e o vizinho do nosso pastor era judeu, eu não sei se ele lembra. E eles foram convidados para o churrasco, ele estava lá dentro conversando, pois ele saiu, foi lá fora, olhar a churrasqueira,
para ter certeza que nada de porco tinha tocado a mesma grelha onde eu estava assando a carne bovina. Ele saiu, foi lá fora perguntar, pediu para mim abrir, eu abri, ele olhou, voltou para dentro de casa. Eles são cuidadosos para fazer aquilo que Deus os manda fazer. A razão principal dessa proibição seguramente está no ensino bíblico, onde a gente vê que a fermentação e as coisas fermentadas têm um símbolo. O símbolo delas é a corrupção, o mal, a impureza moral. Veja bem que nós servimos a um Deus que não faz acepção de pessoas. E isso é um tópico que o mundo tem deturpado de uma forma muito forte. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. Mas pense comigo e veja bem, Pedro, ele declara em Atos, e ele diz, Deus não faz acepção de pessoas, todos podem receber o batismo com o Espírito Santo. São todos iguais. Paulo em Gálatas diz, não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Então, para Deus, nós não somos e nem seremos rejeitados em Cristo. Somos um. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está no coração de Deus de que todas as pessoas sejam salvas. Até aquelas que às vezes nós temos dificuldade em perdoar. Deus está pronto para perdoá-las. Está pronto para recebê-las no seu amor com misericórdia e graça. Mas o que não é verdade é que Deus é um Deus de mistura. É um Deus que aceita tudo de todo jeito, de qualquer jeito e qualquer maneira. É o Deus da inclusão. Vem do jeito que está, nós somos tudo a mesma coisa, fica do jeito que quer e é isso aí, vamos embora. Isso não é bíblico, isso não reflete o meu Deus. Pelo contrário, Deus é um Deus de separação. Diga para a pessoa que está do seu lado, separação. Enquanto o diabo trabalha para misturar o sagrado com o profano, Deus nos convida a sermos separados, consagrados, porque tudo que é consagrado serve um propósito. O que não é para Deus não pode glorificar a Deus. Você faz um negócio, recebe uma bênção, vai na concessionária com o pastor Cássio, paga menos da metade de uma vez. Chega na igreja, dá o testemunho e mente por $10 a menos. Não pode dar glória a Deus. Porque Deus não vai compactuar com algo que não é sagrado. O inimigo não precisa que você seja um satanista. Basta simplesmente você aceitar algo profano na tua vida, ele está perfeitamente contente. Ele não está querendo tirar as pessoas da igreja. Pode ficar na igreja desde que o mundo esteja dentro de você enquanto você está na igreja. Não tem problema. Quando você não é consagrado, você não pode servir um propósito. Guarda isso no seu coração e na sua mente. A festa dos pães asmos, ela representa a consagração do povo de Deus. Vida de separação, dedicada, exclusiva. E nós entendemos que separação é santificação. Estar separado, consagrado. Você sabia, meu amado, que toda vez que Deus quer dar um novo começo, Deus separa e santifica? É por isso que Deus faz uma obra tão linda na vida de uma pessoa que aceita Jesus como Salvador. Você olha para um novo crente convertido, que de fato se converteu, não o crente convencido, o crente convertido. E nada daquilo que lembra ele do passado dele
Ele quer parte. Uma vez, conversando com alguém no trabalho, me precipitei e errei com as palavras, dizendo, eu conheço uma banda lá da Bahia que cantam hinos gospel com o ritmo baiano. A pessoa virou para mim e falou assim, eu sou baiano, eu conheço esses ritmos, e a última coisa que eu quero é que algo me lembre do meu velho homem. As pessoas têm repúdio daquilo que eles eram, e eles andam marchando para frente, rejeitando as coisas que para trás ficaram. Toda vez que Deus quer fazer algo novo, Deus cria separação, santificação. Deus é Deus de separação. E fez Deus separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e trevas chamou de noite. Fez Deus expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã. Deus disse, águas para lá. Terra, disse, a porção seca para cá. E ele disse, aqui será chamado terra, isso aqui será chamado mares. Você já comprou um terreno no banhado? Eu lembro, o meu pai me conta às vezes que teve uma casa que eu vi o meu pai construir, e ela ainda está de pé, irmãos. Quando eu vou no Brasil, eu sempre faço questão de passar lá na frente. E eu falo, pai, eu tenho muita vontade de comprar aquela casa de volta. Eu cresci lá. Eu vi o meu pai fazer a casa, construir por completo. Lá em Sombrio. Eu falo, que vontade de comprar a casa. E meu pai fala assim, meu filho, aquilo lá é um terreno baixo. Tem muita umidade, não é assim, pai, naquela casa? É mesmo, pai, por quê? Porque lá era um banhado. Você lembra quantas caçambas de terra foi usada para conseguir aterrar aquilo? E o pior é que eu lembro, aqueles combros e combros e combros de areia, né, para aterrar aquilo. O problema de quem mora no banhado é que você nunca sabe quando você pisa firme e quando você pisa falso. Deus fez separação, mar, terra. Existe separação na natureza, nos ares, nos animais dos céus, animais da terra, da água. E o homem, Deus também separou. O homem não é como um animal, como alguns pensam. Deus colocou o homem por coroa da criação, diferente de tudo que ele tinha criado. Durante a primeira festa dos pães asmos, por 7 dias eles celebrariam, e não haveria fermento no pão, separado, diferente, consagrado. Enquanto eles estavam no Egito recebendo essas instruções, irmãos, eles iriam lembrar para sempre que Deus estava pronto para fazer algo novo na vida deles, para cumprir propósito, para levantar uma nação escolhida pelo Deus Todo-Poderoso. Quando nós lemos o livro de Malaquias, nós vemos Deus chamando o seu povo para ser separado e diferente dos ímpios. E ele fala assim, é porque eu quero te abençoar. E quando olharem para vocês, eles saberão que és o meu povo separado. Você sabia que Deus tem prazer em te abençoar? Desde que você seja separado? Deus tem prazer em lhe prosperar, desde que você seja santo? Deus tem prazer em te dar bens e casa e carro, prosperar você no teu trabalho, desde que o nome dele seja glorificado. Quando você tira o fermento, você está falando para Deus, escuta, quando você tira o fermento, a impureza, o pecado, a lascívia, a maldade, as impurezas, quando você tira o fermento, você está falando para Deus, Deus, eu estou pronto para algo novo em nome de Jesus. Você quer um 2023 diferente? Não fala para Deus, mostra para Deus, se consagra, se prepara.
tira o fermento. Pastor, o que é o fermento? Nesse contexto aqui, o fermento ou levedura, é um agente que causa a fermentação, simboliza o pecado. E os pães asmos sem fermento simbolizam o arrependimento, o repúdio do pecado e a dedicação a Deus. Jesus disse: guardai-vos do fermento dos fariseus, heresias, valores não espirituais que confundem a verdade com a mentira e a mentira com a verdade. Aquela mistura, aquela aceitação não é bíblica. Deus quer separação. Incha, cresce, mas não é real. Parece aquele saco de batatinha fritas, você vai lá na prateleira, pega um maior e leva para casa e você pensa, agora eu vou comer por 6 meses. Daí você abre e faz... E tem 1/4 do pacote só que está cheio. O mundo, ele parece bom. O pecado até parece bom a princípio, mas é um inchaço, não é um crescimento. Ele pode até parecer bom aos olhos, mas o fim é amargo, é ruim. Jesus estava falando dos fariseus, mas Isaías já falava deles. O lábio deles, a boca deles, eles honram a Deus, mas a realidade é que o coração está muito longe. Isso é o inchaço cristão. Vem, faz, fala, levanta, senta e tudo, mas sinceramente no coração não consegue considerar a Deus. Não consegue buscar o conselho do Altíssimo. E tem dificuldades em tirar o fermento. Sabe por quê, irmãos? Porque o inchaço mostra. O inchaço traz fama. O inchaço aparece. Mas a massa que não tem fermento, ela é fininha. Mas você já foi comprar um galão de suco de laranja que é 100% puro? Galãozinho daquele baratinho que a minha esposa compra de R$9,90. Não, ela não come, é muito difícil. Mas é o que ela gosta. $9. Daí você vai lá, tem outro igual por R$1,99. Você nem gosto de laranja tem uma marvada. Você não sabe se é pera, o que foi lá. Acho que só lavaram na casca da laranja ali, jogaram um adoçante e tal. Mas o que é 100% puro, ele tem valor. Jesus está voltando para buscar a sua noiva. E quando ele voltar, ele não vai olhar para o inchaço, para o fermento, para o tamanho. Ele vai olhar para a pureza, para as vestes, em nome de Jesus. Quando você falha em buscar separação, você não está trapaceando a Deus. Você está trapaceando a você mesmo. Porque aquele que é justo e santo recebe a bênção de Deus. É você e eu, nós quem estamos perdendo quando nós não somos 100% consagrados para Deus. Em Êxodo 13:7, a Bíblia diz assim, que nem fermento será visto. Essa festa representava a consagração total do povo de Deus, tendo em vista a sua redenção do Egito. Neste contexto, o fermento, levedura, um agente que causa essa fermentação, simboliza o pecado, e os pães asmos sem fermento simbolizam o arrependimento do pecado. Todo o fermento, irmãos, representa a corrupção, o pecado, e tinha de ser removido até das casas. Nós temos que remover tudo que é impuro de dentro das nossas casas. Não adianta orarmos com lágrimas nos quartos e a TV estar derramando tudo quanto é coisa ruim, irmãos, em nome de Jesus. É tudo, irmãos. O bonito disso, deles obedecerem a Deus na íntegra, é que mostrava a submissão da vida, mas também do lar. Como crentes, deviam ser consagrados a Deus. Pelo que Deus fizera em prol deles, eles nunca mais, toda vez que celebrassem a festa dos pães asmos, esqueceriam onde tudo começou, de onde Deus os tirou e para o que Deus os tirou.
O contrário disso, irmãos, seria persistir no pecado, desprezando a fé em Deus, que resultaria em um julgamento divino. E era assim lá, e ainda é assim aqui, hoje. Existem pessoas que apelam tanto para a graça e a misericórdia de Deus, e pensam que o julgamento de Deus nunca vai chegar. Conhecedores da verdade. Mas Deus está nos chamando para tirar todo o fermento em nome de Jesus. A Bíblia fala que eles seriam eliminados do concerto com Deus, das promessas da salvação. Fala, eles serão cortados de Israel. Não é diferente hoje. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 5. Paulo está escrevendo no capítulo 5 de 1 Coríntios. Ele está repreendendo a igreja, porque há um pecado muito grave no meio da igreja. Filhos que estão dormindo com a mulher de seus pais. Ele fala, estais inchados e nem menos vos entristecestes. Abraçaram mesmo o pecado, aceitaram a inclusão de vez e o pecado não incomoda mais, é normal. Daí no versículo 6, ele diz assim, capítulo 5, 6, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento, não é muito, não é 1 quilo, é só uma pitadinha de fermento, faz levedar toda a massa. Você é fiel a Deus em casa? Você é fiel a Deus no trabalho? Você cuida de com quem você caminha? Daí você falha com Deus nas tuas primícias e nos teus dízimos. Como que Deus pode te abençoar? Você é fiel a Deus nos dízimos e é falho na palavra de Deus, no teu tempo com Deus. Ou você é fiel em todas as coisas que se faz, mas no coração, Deus não é ainda o teu Senhor. O fermento faz levedar toda a massa. Mistura versus separação. Vou falar de novo. Você não está trapaceando a Deus, você está trapaceando você mesmo. Daí o versículo 7 faz um convite. Ele fala, limpai-vos. Não, mas espera aí, como assim limpai-vos? Eu pensei que eu fui feito santo o dia que Jesus me salvou. Sim, de fato. As pessoas estão achando moda e bonito tatuar. Eu sou um pecador. Escrever no para-choque do carro, sou só um pecador, irmão. A igreja de Jesus Cristo é santa. Quando a trombeta tocar, Jesus não vai vir buscar um monte de pecador. Ele vai vir buscar uma igreja santa. Limpar-vos, sim. A justificação de Jesus Cristo mediante o seu sacrifício por mim foi assim, diz assim, imediata. Fala forte, imediata. Jesus naquele dia me fez uma nova criatura e tudo que é novo é puro e santo. Só que tem um problema. Eu continuo num mundo caído, cercado, não aqui dentro, lá fora, de pecadores ímpios. Irmãos, e é difícil ser perfeito. Daí as pessoas falam, mas pecadinho, pecadão, tudo a mesma coisa, vivo eu como quero. Irmão, não, irmãos, isso é mentira de Satanás. Eu falei, Satanás inclui, né? É uma coisa você pecar, é outra coisa você viver no pecado.
Uma coisa é você resbalar uma mentira, outra coisa é você ser um mentiroso. Uma coisa é você olhar, uma coisa é você um homem que cobiça todos os dias a mulher do próximo. Isso é viver no pecado, no adultério, na deturpação. Então, para nós, o que nos resta? Continuar buscando a santificação. Por quê, irmãos? Porque a de Jesus não valeu? Não, porque esse mundo continua tentando jogar lama em mim todos os dias. Por isso que ter o Espírito Santo de Deus na minha vida é uma bênção, porque Ele me renova todos os dias em nome de Jesus. Eu sou lavado com essa palavra todos os dias em nome de Jesus. Eu não sou pecador, eu era um pecador. Hoje eu sou justificado. Erro, peço perdão, possa ter certeza, mas eu sou justificado por Jesus e eu sei muito bem para onde eu estou indo. Essa conversa é somos todos pecadores, é conversa mole, fiada, para as pessoas aceitar o seu pecado e daqui a pouco falar, eu tenho que sair do closet porque eu tenho que aceitar quem eu sou. Que é o que está acontecendo nas igrejas. Isso não é separação. Isso não é santificação. Existem dois tipos de apostasia. Existe a apostasia teológica, que são aqueles que mudam, deturpam a palavra de Deus, às vezes para ganho próprio. Mas existe a apostasia moral. Aquele que deixa de permanecer em Cristo e volta a viver no pecado, deixa de ser aquela coisa linda e maravilhosa que Deus fez, aquela obra, e prefere viver. Não é pecar, é viver na imoralidade. Igreja, é impossível alguém viver no pecado e ser uma criatura nova em Cristo. Se eu chegar aqui na igreja, parar meu carro atrás da igreja e falar, Kaique, vem cá, quero te mostrar um carro novo que eu comprei, show da hora, tal. Daí ele sai ali, dá uma olhada, embaixo da porta, a ferrugem está comendo, no canto das janelas, começando a descolorir, o farol já está embaçado e fala, mano, te venderam o gato por lebre, isso daqui não é novo. As pessoas batem no peito e falam, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou uma nova criatura. Daí você olha para os frutos. Pastor, outro jargão, não podemos julgar. Não, pela árvore. Pelos frutos conhecereis a árvore. Não é julgar, irmão. É analisar. É crente mesmo. Então a refeição da Páscoa assinalava o início da festa dos pães asmos, dessa separação, que prenunciava a importância da fé no Cordeiro sacrificial, a obediência a Ele. Os fiéis deviam sinceramente arrepender-se dos seus pecados e viver para Deus em humilde gratidão. Agora, o sangue do Cordeiro de Deus, lembra o Velho Testamento apontando para o Novo, já nos lavou e estamos à espera da nossa nova morada celestial. Essa mesma, para ser herdada, precisa de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você parou para prestar atenção que o sangue do Cordeiro, essa instrução Deus deu, e o sangue cobriu o povo. Mas coube a eles decidir serem separados a Deus, consagrados a Deus, santos. Irmãos, a realidade é que o velho nunca vai poder entrar na terra nova. Deus não leva corações de escravos, sujos, atolados no pecado, para uma terra nova. Pode colocar vinho novo em odres velhos? Pode tecer um pedaço de pano novo numa calça velha? Pode levar um coração escravo para uma terra que mana leite e mel? Não.
eles ainda precisavam ser feitos nação santa de Deus. O velho ficará aqui. E nós estamos nos preparando para o novo, diga amém em nome de Jesus. Com o fermento mundano, irmãos, ninguém pode atravessar para a terra prometida. Mas consagrados e preparados, em rumo a Sião, iremos cantando como Moisés fez quando ele chegou do outro lado. Iremos dançando. Desculpa, pastor. Como Miriam dançou quando ela chegou do outro lado, comendo maná do céu, até lá chegar. O mais bonito é que isso não é um convite para um velório. Isso é um convite para uma festa. Crente santo, crente consagrado, crente separado, ele anda em festa em nome de Jesus. Santidade não é uma cara fechada, uma voz grossa e brava. Santidade é alegria, é gozo, é pureza, não tem consciência pesada, porque os meus pecados eu já fui perdoado por todos eles. Não estou amarrado ao jugo do pecado, porque Jesus já me libertou. Eu sou dele, ele é meu, é tudo para ele, em nome de Jesus. Vamos para a festa, igreja. Vamos nos separar, vamos nos preparar em nome de Jesus para junto cruzarmos para a nossa nova morada celestial. Vamos festejar em nome de Jesus. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade.